nosso terceiro vídeo da série Evangelho em Assuntos. Nós já tivemos justiça de Deus, já tivemos arrependimento, e nesse vídeo nós vamos falar de perdão. São assuntos centrais, primordiais, para entendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Todos esses vídeos estão publicados no nosso canal do YouTube e no site www.iapv.com.br, que é o site da nossa igreja. Bom, eu vou ler a Bíblia antes de começar a falar sobre perdão. Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, 22. Diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Guarde bem isso. E vamos ler também em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar e entender sobre perdão, é óbvio, é entender que nós somos culpados. Então a primeira coisa que eu vou falar é do perdão de Deus a nós, seres humanos. A humanidade é má, a humanidade é totalmente aprisionada pela herança pecaminosa que recebemos em Adão. E nada do que fazemos pode mudar isso. Nós somos maus por natureza. Nós somos como sepulcros que por fora podemos estar bonitos para as pessoas verem, mas por dentro temos maldade sobre maldade. Eu sou assim, você é assim, qualquer pessoa que você conheça é assim, qualquer pessoa que já existiu, a não ser Jesus Cristo, também é assim, e foi assim. Então nós não temos como estar certos diante de Deus. As nossas atitudes não podem nos deixar corretos diante de Deus. Nós não temos capacidade disso, porque a lei de Deus está estabelecida para toda a eternidade na sua palavra, e nós transgredimos essa lei. Nós desobedecemos a Deus todos os dias, com atitudes, com pensamentos, com um monte de coisas que fazemos. Nós não conseguimos fazer o bem segundo a lei de Deus. Então nós somos pecadores, transgressores da lei. Transgressores da lei merecem uma pena. Transgressores da lei, até mesmo em nosso país, falando da sociedade, transgressores da lei merecem uma pena. Transgressores da lei estão sujeitos à pena prevista na lei para o crime que cometeram. E a pena prevista para o pecado é clara. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, um pecado basta para que a pena seja aplicada, para que o salário seja depositado em nossa conta, que é a morte espiritual, a separação eterna de Deus, o inferno. E como pecadores tão terríveis como nós podem receber perdão de Deus? Nós lemos aqui em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão. Então a pergunta que eu quero fazer a você é: como um Deus justo pode perdoar um pecador e permanecer justo? Se ele é justo, ele tem que condenar segundo a lei. Um juiz justo pega a lei, examina a lei, pega o que a pessoa fez transgredindo a lei e aplica a pena. Um juiz justo não perdoa um transgressor da lei. Deus é justo e Deus perdoa. Como Deus pode perdoar a mim e a você e a qualquer cristão que exista e continuar justo? A resposta está no versículo que lemos. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
Porque alguém tem que pagar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, entregou-se por mim e por você. O Filho de Deus tomou o meu lugar, tomou o lugar de todos aqueles que crerem nele e confiem nele para a salvação. E na morte de Jesus, no derramamento do sangue dele, o teu castigo, o meu castigo estava sobre ele. Então Deus, quando olha para uma pessoa que confia em Cristo para a salvação, Deus enxerga através de Cristo, e através de Cristo, Deus pode me perdoar, te perdoar e continuar justo, porque Deus aplicou a pena. Só que Ele nos ama tanto que Ele não aplicou a pena em nós. Ele aplicou a pena em seu Filho, para que Ele pudesse te perdoar, me perdoar. Que grande perdão, né? Se você é cristão, será que você tem vivido dando valor a esse grande perdão que recebeu? Será que você tem deixado Deus de lado por coisas poucas na sua vida? Será que você tem tempo para o Facebook, para a televisão, e não tem tempo de ler a Bíblia, de orar? Possamos entender o grande perdão que recebemos. Imaginar o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, chega a ser impossível para a nossa mente. Imaginar o sofrimento que teríamos que passar no inferno, e que ele levou sobre si. Esse perdão é a verdadeira vitória do cristão. Nós vencemos em Cristo, porque ele venceu a morte, e nele, no seu sacrifício, Deus nos olha e nos perdoa. Mas o perdão não para por aí. O perdão não é só de Deus para conosco. O perdão também é horizontal. Nós lemos em Mateus uma declaração contundente, muito clara de Jesus. Ele disse simplesmente assim: se vocês perdoarem os outros, Deus vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem os outros, Deus não vai perdoar vocês. Pelo que eu já expliquei, sabemos o nosso destino se Deus não nos perdoar. Será que nós temos obedecido isso? Ou será que nós temos guardado rancor? Será que você tem guardado rancor? Não liberado perdão para as pessoas? Nós temos de amar e perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não importa quantas vezes. Não importa o que for feito. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E isso vai fazer com que tenhamos que pagar a conta dos nossos pecados. E ela é muito alta. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o perdão sem arrependimento. O perdão de reconciliação bíblico, ele só é possível através de arrependimento. E você pode ver o vídeo arrependimento para entender essa relação nossa para com Deus. Para que Deus nos perdoe, nós precisamos nos arrepender e confessar os pecados. Mas também funciona assim com o irmão. Não há nenhum lugar na Bíblia que Deus mande você perdoar um irmão se ele não se arrependeu. Você sabia? Existe um perdão de reconciliação que eu estou falando. Existe um perdão universal que nós temos que dar a todos, independente se a pessoa peça perdão ou não, que é liberar aquele sentimento ruim, deixar a vingança nas mãos de Deus, deixar a justiça na mão de Deus. Esse tipo de perdão tem que ser liberado para todos, amando os inimigos, amando todas as pessoas. E há o perdão de reconciliação. Esse só é possível quando a pessoa vem até você arrependido. E aí você também precisa liberar esse perdão. Se não há o arrependimento da pessoa, você vai liberar o perdão universal. Mas não haverá reconciliação, até porque ela não reconheceu o erro dela. E é óbvio, se você estiver errado, peça perdão. Se você não estiver errado, peça perdão também se a pessoa achou que você fez alguma coisa que possa ter agredido a ela. Então, o perdão é algo tão importante que Deus deu a nós verticalmente, mas nós precisamos praticar horizontalmente. Bom, se você está vendo esse vídeo, ouvindo o que eu estou dizendo, e não é cristão, não tem um compromisso com Deus, talvez você frequente uma igreja, talvez tenha chegado nesse vídeo, nesse site, trazido pelo amor de Deus. Eu quero dizer que não há esperança em ser uma boa pessoa. Não há esperança em não fazer mal a ninguém, como o mundo costuma dizer, entre aspas. Só há esperança no perdão de Deus. E o perdão de Deus
só vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Confie nele para a salvação, leia a Bíblia e aceite e triunfe na vitória do grande perdão que o Senhor proveu para todos aqueles que são chamados, escolhidos e confiam em Cristo para a salvação. E também não esqueça, perdoe a qualquer pessoa que fizer qualquer coisa com você, senão Deus não vai te perdoar, e isso é muito ruim. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que você possa usar o que você aprendeu aqui para entender o que é o perdão de Deus, para entender como é importante ser perdoado e perdoar. Amém? Então, espero você no próximo vídeo da série Evangelho em Assuntos. Deus te abençoe.